Quem é o domínio dessa função f? Há alguma restrição aqui? Não, é o próprio R2. Tá? Um outro exemplo. Seja h de x, y, z igual a quê? Igual a xy sobre x mais y mais z. Então tens, por exemplo, tá? Quem é h de 1, 2, 3? Quem é? 1 vezes 2 sobre 1 mais 2 mais 3, que dá quanto? 2 sobre 6, que é 1/3. Quem é, por exemplo, h de x, xx, quem é? Fica x ao quadrado sobre o quê? Porque fica x vezes x sobre x mais x mais x. Ou seja, fica x ao quadrado sobre 3x, que fica x sobre 3, mas observe que isso é qualquer que seja x diferente de 0. Tá certo? Isso aqui não pode ser 0. Tá? Olha, porque você tem que observar o seguinte, e quem é o domínio da H? É o conjunto formado por cada tripla x, y, z. Tá o quê? Qual é a restrição aqui? Exatamente. X mais y mais z é diferente de 0. Agora, observe uma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Tá para cá? Coisa que eu farei aqui. Primeiro, esta equação aqui, ó. Equação f' de x mais x f de x, ela pode ser vista dessa forma. Isso aqui é a mesma equação, mais x f de x igual a x. Ela pode ser colocada na seguinte forma: f' de x igual a quê? A x menos x f de x. Que pode ser vista assim: f' de x igual a f grande de x e de f de x, onde quem é a f grande de xy? Ó, isso aqui é o x, isso aqui é o y. X menos xy. Você pode fazer isso para qualquer equação. Por exemplo, tá? A equação f duas linhas de x mais x f' de x, tá? Menos f de x igual a x2. Esta equação. Vou trocar aqui que esta equação, para colocar nessa forma aqui, como é que eu faço? Esta equação aqui, ela é essa equação. f duas linhas de x igual a QI igual a x ao quadrado mais f de x menos x f' de x. Ou seja, ela pode ser vista como a seguinte equação: f duas linhas de x igual a quê?
A f grande, tá certo? De que? De x, f de x, tá? F de x. Isso aqui é dizer que é o seguinte, a pergunta ela é de tal forma que a derivada segunda se expressa em termos de x, da função e das derivadas até ordem, se aqui é ordem 2, vai até ordem 1. Tá? Então, está aqui a expressão onde, nesse caso específico, quem é a função de várias... Entendeu a utilidade de funções de várias variáveis? Quem é f de x, y, z? Você analisar aqui, é porque isso aqui é o x, isso aqui é o y, isso aqui é o z. Então, olha o que aparece. Aparece o quê? X ao quadrado, mais quem? Mais y, menos x, z. De fato, quando eu pego uma equação e coloco dessa forma, informações sobre a f é que me dão informações sobre a existência e unicidade da equação diferencial. Informações sobre a f grande. Entendido? Até aquela, ó, até essa daqui, até esta equação, pode ser colocado nessa configuração. Aliás, é qualquer uma. Qualquer equação, ela pode ser colocada desta forma. Tá? Ó, essa equação aqui, a equação f duas linhas de x igual a raiz quadrada de 1 mais derivada da f em x ao quadrado. Ela equivale a quê? A f duas linhas de x igual a quê? F grande de x, f de x, f' de x, onde quem é a função de três variáveis? Quem é? Quem é? Ó, isso aqui é o x, isso aqui é o y, isso aqui é o z. Então fica raiz quadrada de quê? 1 mais C2. Pronto. É evidente que todas essas funções têm domínios, tá certo? Então, ó, aí você tem a seguinte definição. Dado n natural, não nulo, uma equação diferencial ordinária, de ordem n, é uma equação da seguinte forma, que a n-ésima derivada de f em x igual a f grande de quê? De x, f de x, f' de x, até a derivada ordem n-1. Ou seja, toda equação diferencial é uma pergunta de modo que a n-ésima derivada se expressa como função de x, de f de x e de todas as derivadas de ordem, todas as derivadas da f em x até ordem n-1. Onde, claro, né, onde a f é uma função de ou com n, é n, né, ó, n, de n não, minto, de n mais uma, eu informei errado na outra vez, de n mais uma variáveis reais. Porque aqui, ó, 0, 1 até n-1, então n, mas isso aqui, n mais uma variáveis reais. Tá certo? N mais uma variáveis reais. Eu botei n na... Agora que eu lembrei, informei para os alunos, tá ali, n-1. Hã? Na outra aula?
N mais 1 variáveis reais, tá? Nas notas estão corretas, é N mais 1. Na aula que eu disse que era de N, lá. De N mais 1 variáveis reais, tá? Então observe, ó, tá? E aí você tem o seguinte, ó, uma função φ, tá? Onde f, aí eu vou completar o seguinte, ó, assim, quer dizer, visto dessa forma, uma função φ é solução, aí você tem que observar o seguinte, a solução desta equação diferencial, ó, quando três coisas acontecem. Primeiro, que a φ tem que ser N vezes diferenciada. Φ é N vezes o quê? N vezes diferenciada. Não basta isso, tem que acontecer outra coisa. X, φ de x, filhinha de x, até o quê? Φn menos 1 de x, isso tem que pertencer ao domínio da f grande, qualquer que seja x no domínio da φ, coisa lógica. E, segundo, a enésima derivada de φ em x tem que ser f de x. Entende por que eu tenho a exigência anterior? A próxima exigência só faz sentido se tiver a exigência terceira, aí existe a segunda. Isso aqui tem que ser f de x, φ de x, filhinha de x, até o quê? Φ n menos 1 de x, qualquer que seja x no domínio da φ. Repare que tem que ser isso. Quando é que uma função é solução desta equação? Quando essas três coisas acontecem. Mas no caso, professor, a enésima derivada não precisa ser contínua. Hã? A enésima derivada não precisa ser contínua. Veja esse exemplo aqui, ó. Veja esse exemplo aqui. Eu falei classe N. Veja esse exemplo aqui. Observe, ó. Observe esse exemplo aqui. Se φ é a solução desta equação, tá certo? É porque φ, ó. Colocar assim, ó. Olha aqui, ó. Se φ, boa pergunta sua. Se φ é a solução da equação diferencial, que equação diferencial? Que equação diferencial? Da equação diferencial f duas linhas de x igual a quê? Igual a 1 mais f' de x ao quadrado. Então, por definição, tá certo? Φ, primeiro, é duas vezes diferenciável. Não é duas vezes diferenciável? O par x f de x, o par não, o trio, x, f de x, f' de x, tem que estar no domínio da função, mas está, porque isso aqui é 1 mais f' de x ao quadrado, e isso aqui vai ser positivo para todo x no domínio da f. Tá certo? E, então só precisa disso, isso, e o que? O que acontece? A derivada segunda de φ em x é 1 mais filhinha de x ao quadrado para todo x no domínio da φ. Olha, meu amigo, se isso acontece, se a φ é duas vezes diferenciável, significa que a sua derivada primeira é diferenciável. Se a sua derivada primeira é diferenciável, ela é contínua. Se a sua derivada primeira é contínua, o seu quadrado é contínuo.
Se o seu quadrado é contínuo, somado com 1 é contínuo. Composta com a raiz quadrada é contínua. Então qual é a conclusão? A derivada segunda é contínua. Daí, a derivada segunda é uma função contínua. Essa condição necessária. Entendeu? O fato, se φ é a solução da equação diferencial, ela é duas vezes diferencial, satisfaz essa igualdade. Mas daí ela vai ser contínua. Ou seja, ela é de classe C2. Para essa equação. Isso diz respeito à função f grande. Se a função f grande for uma função contínua, no sentido de ser contínua como função de várias variáveis, que é uma coisa ainda que você vai estudar, tá certo? Toda solução n vezes diferenciável, automaticamente ela vai ser de classe Cn, porque isso aqui dá uma composição, tem um resultado para isso e dá uma função contínua. Porque todas as derivadas até ordem n-1 são contínuas. Aí a composição aqui, acabou. É um tipo de composição que dá isso. Não tem jeito, tá? Ela vai ser de classe C2. Isso é consequência. Mas isso por causa da H, tá? Por causa da continuidade da F grande, desculpa. Da F grande. Tá? Então você veja, ó. Então, só mais dois exemplos. Ó. Dada a equação, melhor escrever assim. Quanto tempo? 16 minutos. Tá. Dada uma equação desse tipo, ó, f' de x igual a f de x, f de x, uma função φ, é sua solução. Repare que eu não estou usando artigo definido, eu não posso usar artigo definido, tá? Uma função φ é sua solução, não é a sua solução, é sua solução quando, e somente quando, né? Esse quando tem sentido. Quando é que é solução? Quando é? Para ser solução, ó. Para ser solução, φ tem que ser o quê? Φ precisa ser o quê? Diferenciável. Segundo, é preciso que o par x, φ de x, pertença a quê? Ao domínio da f. Qualquer que seja o x no domínio da φ. E terceiro, eu preciso ter a igualdade. A derivada de φ em x tem que ser igual a f de quê? De x, φ de x, qualquer que seja x no domínio da φ. Tá? E aí, daqui, se a f grande for contínua, no sentido de função de duas variáveis, tá? Continuidade que está lá, isso aqui vai dar que a filhinha é contínua, ou seja, a φ é de classe C1. Ou seja, toda a solução da equação será a solução de classe C1, se a f grande for contínua. Tá? Só para vocês entenderem. Vamos de novo, pegar um caso aqui, para você entender isso que aconteceu. Por quê? Porque o modo de proceder... Não tem que ter mais padrão de x, tem que estar no domínio da f grande. F grande. Conserta aqui, ó. Conserta aqui. F grande. F grande, porque F grande é que está fixa. A F é incógnita. Eu não sei quem é a F. Dado uma equação, eu sei quem é a F grande. Eu não sei quem é a F pequeno. Em princípio, porque F pequeno é que é incógnita. Então é F grande. Tá? Dada uma equação. Obrigado. Dada uma equação. F duas linhas de x igual a F de x.
f de x, f' de x. Isso é a forma geral de uma equação diferencial de ordem 2. Pronto.